Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja reinando no seu coração. Amém? Como é bom estar nesse ambiente, queridos. Eu não sei você, mas como eu pude desfrutar da presença de Deus no momento em que os louvores estavam sendo ministrados. É bom estar nessa atmosfera onde Deus ele manifesta a sua presença, onde Deus ele libera a sua bênção. Amém? A pergunta que eu queria fazer é a primeira. Quantos estão aí por dentro dos últimos acontecimentos? Acredito que todos. Nós tivemos uma semana muito difícil, uma semana em que testemunhamos de barbáries, um massacre em Suzano, que vitimou diversas pessoas. Recentemente, numa mesquita, 50 pessoas morreram, se não me falha a memória, num ataque que ocorreu. Sabe, esse é um cenário que revela o quão distante o homem iria estar de Deus. Como a rejeição por Deus tem tornado o homem desumano. O que temos visto e testemunhado é a ausência de Deus no coração do homem. Quanto mais o homem caminha para longe de Deus, mais perverso, mais capaz de cometer atrocidades, ele se torna. E eu fui muito confrontado, porque o tema da mensagem que nós estaremos ministrando hoje é siga amando em qualquer situação. E nós é que somos o agente de Deus que vai fazer com que o amor de Deus seja transmitido para os outros. Nós é que temos a responsabilidade de comunicar esse amor, queridos. Com atitudes, com palavras, com toda a nossa forma de viver, nós temos a responsabilidade de fazer resplandecer a luz de Cristo em meio à escuridão. Nós temos a responsabilidade de implantar o amor de Deus no coração do homem. Amém? Amém ou não amém? Graças a Deus. Uma outra pergunta. Quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme Bird Box? Se você não assistiu, eu quero recomendar que você assista. Tá? Não é um filme que é extraído da palavra. Não é um filme que vai contar sobre algum personagem bíblico. É um filme que quando você assiste desarmado, com o objetivo de extrair lições para a tua vida, você com certeza vai conseguir alcançar. Então, quero recomendar você assistir o filme, porque nesse filme está baseada a série de mensagens que nós estaremos ministrando ao seu coração durante esse mês. Bird Box é uma palavra que significa, traduzido para o português, pássaro na caixa. E quando nós assistimos esse filme, no qual está baseada a nossa série de mensagens, observamos nele situações que dialogam com a Bíblia e se tornam para nós ferramentas proveitosas para nós utilizarmos no nosso cotidiano e no decorrer da nossa jornada, do nosso percurso como cristão. A primeira coisa que nós identificamos ali, a primeira ferramenta, é a importância para onde nós estamos direcionando os nossos olhos. Nós vivemos numa época, queridos, talvez pior do que todas as épocas na história da humanidade, aonde as possibilidades são muitas para fazer com que os nossos olhos se distraiam, para roubar a nossa atenção. Olhar à luz da Bíblia é aquilo que atrai a sua atenção. Olhar a partir da perspectiva bíblica é aquilo que, sabe, é importante para você. E eu já quero começar perguntando, aonde é que você tem fixado os seus olhos? Né? O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, parte A, vai dizer, voltamos os nossos olhos, deixa eu me encontrar aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Olhando firmemente. Dá a conotação de persistência, de insistir olhando. Querido, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa o quanto você esteja sendo assediado, você tem que escolher permanecer com os seus olhos voltados para o Senhor.
Nós somos assediados quando olhamos para um outdoor. Nós somos assediados quando vamos numa banca de jornal. Nós somos assediados quando assistimos um programa televisivo com conteúdo imoral. Nós somos assediados na palma das nossas mãos com o celular. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar pesquisando algo e de repente aparece o link ali com a imagem de um homem, de uma mulher, expondo o seu corpo. Então, querido, você precisa fixar os seus olhos em Jesus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Fixem os seus olhos no Senhor Jesus. Amém? Também podemos ali extrair uma outra lição. A importância de selecionar as nossas amizades. Sabe? E eu sou testemunha de que más companhias corrompem. Porque tem uma história de vida que muitos conhecem aqui. E que foi por conta de selecionar mal as minhas amizades. Tudo começa, querido, de uma forma muito sutil. É uma conversa imoral no teu ambiente de trabalho, na sua faculdade. Sabe, é um assunto que não promove a edificação no intervalo do trabalho, na escola, que você ri, que você se torna cúmplice, que você participa e quando você vê, você foi roubado da presença de Deus. Você está caminhando para distante de Deus. Então, queridos, você é guiado pelo Espírito de Deus, amém? Então, selecione a partir da orientação do Espírito Santo quem é que você vai desenvolver comunhão, com quem é que você vai estar construindo amizade. Também a necessidade de permanecer amando, mesmo em meio às nossas crises, demonstrando que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Sobre isso nós vamos falar um pouco mais à frente. E também nos traz, amados, a reflexão sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Sabe, nós nos enchemos de tantas coisas, mas nós não nos enchemos daquilo que é a prioridade, que é a presença do Espírito Santo. Sabe, Jesus, Deus encarnado, nos faz entender como é fundamental ser cheio do Espírito Santo. Leia o Evangelho de Lucas no capítulo 3. Jesus foi batizado por João, mas no capítulo 4 ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. No capítulo 3 ele foi batizado e o Espírito Santo desce sobre ele, o capacitando para a obra do ministério que ele teria que realizar. E ele foi tentado no deserto, querido, através de 3 áreas que Satanás ele não muda a sua estratégia. São os desejos dos olhos, a vontade da carne e a soberba da vida. Sabe por que Jesus prosperou? Você sabe por que Jesus venceu? Porque ele estava cheio da presença do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16: Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis as vontades da carne. Então diga assim para a pessoa que está do seu lado: se encha da presença do Espírito de Deus, querido. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis no vinho que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E nós precisamos priorizar isso na nossa caminhada, na nossa trajetória, construir isso, querido, no nosso dia a dia, buscando a Deus através da leitura da palavra, buscando a Deus separando tempo para jejuar, buscando a Deus não apenas nos ajuntamentos, mas durante o nosso dia a dia. Hoje, especificamente, falaremos sobre seguir amando em qualquer situação. E nós só podemos amar ao nosso próximo se nós estivermos revestidos de Jesus. Amém ou não amém? Porque é Jesus, através do Espírito Santo, que nos torna capaz de demonstrar amor. Não é fácil perdoar quando você é ofendido. Não é fácil liberar perdão quando alguém te fere. Mas quando você está revestido de Jesus, você libera perdão, querido. Você demonstra amor. É Ele que nos torna capaz de desenvolver empatia, compaixão, altruísmo, que é a capacidade de demonstrar amor para outros seres humanos. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nunca houve na história da humanidade maior demonstração de amor como a de Deus,
que nos deu o seu único filho para nos salvar. Diga graças a Deus. E eu amo isso, essa expressão, ele nos deu Jesus, ele nos presenteou, ele nos deu o seu único filho. Essa mesma, noutras palavras, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe qual é o desejo do meu coração? Que você saia desse lugar mais apaixonado ainda por Cristo. Sabe qual é o desejo do meu coração? Que você saia daqui transbordando desse amor, para que você possa demonstrar esse amor nessa semana para alguém que esteja perdido. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8. Você que tem a Bíblia no celular, já vai se programando aí. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos à leitura. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviam foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto profundo, tocante, e ele nos faz perceber a grandeza do amor de Cristo por nós. E não há absolutamente nada que façamos, quer seja para o bem ou quer seja para o mal, que pode mudar o fato de que Ele nos ama. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus te ama. Diga isso. Quando eu escolho fazer o bem e agradá-lo, isso me aproxima mais de Deus. E isso me torna íntimo de Deus. Amém ou não amém? Mas quando eu faço o que é mal, isso me distancia dele. E o profeta Isaías vai dizer que o pecado faz separação entre homem e Deus. Porém, isso não muda o que ele sente por mim, o que ele sente por nós. Ele nos ama. Quando comparamos alguns momentos do filme, que está baseada na nossa série de mensagens, percebemos uma similaridade no comportamento de alguns personagens com o de Cristo. 3 personagens do filme são capazes de dar a sua própria vida para salvar os outros. E é justamente a obra que Jesus veio realizar. E é isso aqui que nós acabamos de ler no texto, uma demonstração de amor. Mas também no filme, nós identificamos alguns personagens que se mostram egoístas, indiferentes aos problemas dos demais.
não é diferente quando comparamos ao texto. Quando lemos o texto bíblico, percebemos a frieza, a insensibilidade e a falta de amor dos religiosos. De quem não se deveria esperar outro comportamento, não é verdade? A falta de amor, querido, é falta de Deus. Então avalie a tua vida, o quanto você tem demonstrado amor. Porque o que vai fazer com que as pessoas identifiquem Jesus na tua vida não é o quanto você fala em língua estranha, se você tem visão, se você tem revelação, se você é um exímio conhecedor das Escrituras. O que vai fazer com que as pessoas percebam Cristo na tua vida é o quanto você reproduz Jesus. E Jesus demonstrou amor. Então, querido, ame incondicionalmente. Quantas vezes, como os cristãos que somos, temos agido como os personagens do filme e como os religiosos do texto bíblico, nos mostrando, sabe, rancorosos, egoístas e indiferentes com os nossos irmãos em Cristo, e até mesmo com a nossa família e com as pessoas que nos rodeiam, não é mesmo? Ou será que eu estou falando uma coisa que não acontece? Às vezes, sofremos com atitudes dos nossos próprios irmãos em Cristo. Nos decepcionamos e nos ferimos com aqueles que dominam a palavra de Deus. Mas o Senhor nos trouxe aqui, querido, para tocar no nosso coração e para redirecionar a nossa visão. O Senhor nos trouxe aqui para mudar aquilo que não pertence a Ele, aquilo que está obstruindo e me tornando incapaz de demonstrar amor. Jesus quer se expandir dentro de você. Então diga assim para a pessoa que está ao seu lado: abra espaço para Deus na sua vida. Pode dizer isso para ela. Se dissermos que amamos a Deus e nutrimos ódio pelos nossos irmãos, é porque na verdade não temos nada de Deus em nós. Para pensar um pouco nisso. Veja o que diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Isso é forte. Voltando para o texto bíblico. Quando lemos o texto bíblico, identificamos três personagens. Jesus, que representa o amor e o perdão. A mulher adúltera, que cometeu o pecado e que transgrediu. E os escribas e fariseus, os religiosos, que representam acusação e condenação. E eu volto a dizer, o que deveria ser o contrário, sim. Dos religiosos deveria se esperar o quê? Uma demonstração de bondade e misericórdia, rapaz. Quando as pessoas olham para você, que frequenta a PIBARG, que está envolvido com a obra de Deus, as pessoas esperam uma demonstração. Não é a mesma ação do homem sem Deus. As pessoas, elas criam uma expectativa quando dizemos que somos cristãos. Elas esperam que venhamos reproduzir Jesus. Não, mas o texto diz que os escribas e os fariseus pegaram uma mulher flagrada. Ela foi flagrada cometendo adultério. E lançaram ela diante de Jesus. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. E eles ainda utilizaram a lei de Moisés buscando uma ocasião para incriminar aquela mulher. Que não havia ali nenhuma preocupação com a mulher. Nenhuma preocupação com o ser humano. Nenhuma demonstração de compaixão e misericórdia. A mulher era um objeto que representava, na verdade, a possibilidade que aqueles homens tanto buscavam para incriminar Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam com a mente distorcida. Eles não conseguiam compreender a verdade diante dos próprios olhos dele. O entendimento daqueles homens estavam cegados pela religião, pela religiosidade. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. No livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, diz assim, ó: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Eu vou ler de novo.
Levíticos capítulo 20, versículo 10. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Será morto quem? O adúltero e a adúltera. Se de fato os religiosos aqui estivessem movidos pelo zelo pela palavra, eles também teriam levado consigo o homem que cometeu adultério. Porque o texto diz isso. O que eles queriam, na verdade, queridos, era uma tentativa, uma armadilha para incriminar Jesus. Veja o dilema. Veja o dilema que se apresenta diante de Jesus. Primeiro, se Jesus discordasse dele, ele estaria indo contra Moisés. Segundo, se Jesus concordasse com ele se tornaria possivelmente um rebelde. Por quê? Porque a pena ou a sentença de morte cabia a Roma. Se também Jesus concordasse com ele, estaria caindo no contraditório, pois estaria indo contra a sua própria pregação, contra os pecadores que ele veio salvar. Mas sabe qual foi a escolha de Jesus, meu irmão? Jesus escolheu fazer transbordar o seu amor sobre aquela mulher. Essa foi a escolha de Jesus. Fazer transbordar o seu amor sobre aquela mulher. Veja o que diz o texto de João, capítulo 8, versículo 6, parte B. Mas Jesus, inclinando-se ao chão, escrevia na terra com o dedo. Sabe o que alguns estudiosos supõem? Que quando Jesus se inclina ao chão e começa a escrever na terra, ele estava ali revelando o pecado de cada um daqueles homens que estavam com as pedras nas mãos, querendo sentenciar aquela mulher à morte. Prosseguindo no texto, no versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Olha a pergunta que Jesus faz, confrontados pela palavra que Jesus liberou naquele momento. Todos os acusadores, golpeados pela sua própria consciência, foram largando as pedras e se retiraram. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, querido. Larga a pedra. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, largue a pedra. Pode dizer para ela. A pedra aqui, querido, era a ferramenta que os religiosos iriam utilizar para executar o juízo e matar a mulher. E quantos de nós, hoje, temos essas pedras nas mãos? Quando prejulgamos o nosso irmão, quando julgamos o nosso irmão, quando criticamos o nosso irmão, nossos líderes, quando participamos de conversas desnecessárias, quer seja falando, deixa eu te dizer uma coisa, quer seja emprestando o ouvido para ouvir, querido. Nós não estamos mais com tempo para perder tempo com comportamento imaturo. Como pode num ambiente como esse haver pessoas que não se falam? Porque uma feriu a outra e não tem a capacidade de liberar perdão, guarda no coração rancor. Como é que você quer que eu entenda que Deus está na tua vida, querido? Porque se de fato Deus estiver na tua vida, você é capaz de perder para que o relacionamento seja alcançado. Para que o relacionamento ganhe. Deixa eu te dizer uma coisa, não é fácil, mas Jesus disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, querido. Então, em nome de Jesus, nessa noite, se posicione para liberar perdão para aquele que te ofendeu, para aquele que te feriu. Sabe? Porque o que nós fazemos é o nosso senso de justiça própria. Não foi ele que disse, ele que fez, ele que tem que vir até a mim. Imagina se Jesus tivesse se comportado dessa forma com aquela mulher. Imagina se Jesus tivesse se comportado assim quando estava crucificado, sendo crucificado.
com toda a humanidade. Imagina se Jesus tivesse pensado dessa forma no Getsêmani. O que seria de nós, amado? Sabe quando Deus é aquele que estabelece a autoridade? Aí Deus coloca você sobre os cuidados de um líder. Aí sabe o que acontece? O líder promove algo e você não concorda. Aí sabe o que você faz? Você vai para os corredores da igreja disseminar a discórdia. Você está segurando a pedra, querido. Você está sendo portador da pedra. Não é o comportamento que os céus desejam ver. Não é essa reação, não é essa atitude. Não é essa atitude que os céus esperam ver, querido. Sabe qual é o meu papel e o teu papel? É orar. Sabe, mas parece que nós somos peritos em matar o nosso irmão, que é um soldado ferido na guerra. Por algum motivo, um irmão nosso se afasta da presença de Deus, se entrega aos prazeres do mundo. Nós não somos capazes de estender as mãos e trazê-lo de volta, não. Nós acabamos de matar o nosso irmão, fazemos um tribunal e julgamos, seguramos a pedra e tacamos sobre ele. Não é esse o comportamento que Jesus espera de nós, querido. Não é esse o comportamento que Jesus espera de nós. Amar, amado, é dar bom testemunho. Jesus, ele amou aquela mulher, sabe? E de fato ele amou porque ele liberou perdão sobre ela. E liberar perdão significa revelar amor. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, parte A, diz: declarou Jesus, eu também não a condeno, vá e abandone a sua vida de pecado. Nos dias de hoje precisamos estar atentos às nossas palavras, às nossas decisões e às nossas atitudes, querido. Não é o quanto falamos, é o quanto demonstramos com a nossa atitude. É o quanto demonstramos com o nosso comportamento. Interessante, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, vai dizer que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Por que eles foram chamados ali pela primeira vez de cristãos? Porque o povo, ao olhar os discípulos, identificavam Jesus. Porque os discípulos reproduziam as mesmas palavras, o mesmo comportamento. Eles foram identificados como cristãos porque eles reproduziam Jesus. E ser cristão é isso. É reproduzir Jesus. Como você tem sido identificado na sua escola? Jovem, adolescente, como você tem sido identificado na sua faculdade? Como você tem sido identificado, querido? O que as pessoas enxergam em você? O que as pessoas percebem em você? Como você tem sido identificado na sua própria casa? Sim, você, marido, você, esposa, você que é filho. Como você tem sido, qual tem sido o teu comportamento? Você tem reproduzido Jesus? As suas ações promovem Jesus, reproduzem Jesus? É tempo de nós fazermos uma reflexão, querido, porque a palavra de Deus vai dizer que a terra, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A terra está em agonia, ansiando pela manifestação daqueles que são cheios da presença do Espírito Santo, daqueles que são de Cristo. Te dizer uma coisa que eu aprendi com o pastor Cadu. As palavras, elas podem até convencer, mas o exemplo atrai, o exemplo arrasta. Seja você um bom exemplo, querido. Seja você alguém que faz resplandecer Jesus na tua faculdade. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou querendo te privar de ter relações com pessoas, mas existem conversas e existem amizades que não vão agregar e não vão promover edificação para a nossa vida. Eu não estou dizendo para você agora se tornar um crente cara de vaca, um cara que não fala com ninguém, um cara que, sabe, mente fechada,
Um cara que não cumprimenta. Não, eu sou santo. Senta lá no final da sala. Não é isso. Não é isso. Se você for cheio do Espírito Santo, as palavras que vão sair da sua boca serão temperadas. Se você for cheio do Espírito Santo, as pessoas vão identificar Jesus em você. Sempre você vai liberar uma palavra de sabedoria. Sempre você vai trazer uma palavra que traz luz para aquilo que está escuro. Sempre. E é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Para a minha e para a sua vida. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É o amor, amados, que vão fazer com que as pessoas identifiquem que somos discípulos de Jesus. Mas como dizemos que somos discípulos de Jesus se guardamos mágoas e rancor no nosso coração? Se somos capazes de congregar numa mesma comunidade e não cumprimentar uma pessoa porque a pré-julgamos ou a julgamos. Como? Como que as pessoas vão identificar Jesus em nós se há milindre? Se há inimizade no meio do corpo de Cristo? Se aquilo que nós testemunhando é pastor que não fala com pastor? É irmão que não fala com irmão? É líder que não fala com líder? Aonde é que está Deus, querido, nisso tudo? E quando ministro a palavra de Deus ao seu coração, também sou muito confrontado por ela. Engraçado, eu vivi uma experiência essa semana. Eu estava vindo para o culto quinta-feira, e eu fui assaltado e levaram o celular, com 10 prestações para pagar. Eu nem paguei nem a primeira. Sabe o que eu pensei na hora que o camarada levou meu celular? Eu pensei no porte de armas. Meu Deus, se eu tivesse aqui Bolsonaro, arma, eu pegava esse cara. Pegava ele por trás. A gente é assim, cara. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Existe aqui um super crente? Super humano? Não existe, gente. A questão é o que nós vamos fazer com o que sentimos. Eu não posso, eu posso me irar, mas eu não posso ser dominado pela ira. Sabe, eu desci do ônibus, querendo saber para onde é que eles tinham corrido. Alguém viu uma viatura e comunicou à polícia. Eu queria entrar dentro do carro da polícia. Deixa eu aí dentro aí, que eu sei quem fez, cara. Deixa eu entrar no carro. Cheguei em casa irado, minha esposa não entendeu nada, né? E aí o Espírito Santo me fez lembrar sobre a mensagem que eu estava construindo. Aí eu fui golpeado pela palavra de Deus. Sabe o que eu fiz? Eu me rendi ao apelo do Espírito Santo, fui orar por eles, para que Deus tivesse misericórdia, porque uma hora dessas eles vão morrer. Essa é a atitude que temos que tomar, de estarmos sensíveis e sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, e numa situação onde você é ofendido, ferido, machucado, injustiçado, você tem que parar um pouco. Não se deixar dominar por impulso e dar lugar ao Espírito de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque logo o Espírito de Deus vai, traz quietude à tua alma e ministra paz ao teu coração, querido. É essa a atitude que o Senhor ele espera de cada um de nós. Amar ao próximo é ação. Nós teorizamos muito quando falamos de amor ao próximo, não é mesmo? Cantamos sobre, amor ao próximo. Falamos sobre amor ao próximo. Mas e cadê a praticidade nisso tudo? Então o Senhor, nessa noite, nos traz a esse lugar para ativar os nossos corações, para que saiamos daqui com o único objetivo, demonstrar amor. Veja o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 17 ao 18. Redobre a sua atenção, por favor. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode
permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, diz o apóstolo, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Passou da hora da gente teorizar o amor que cantamos e pregamos e praticarmos esse amor com atitude. De surpreendermos as pessoas em amor. Sabe o que eu quero, querido? Que você saia daqui, sabe, em nome de Jesus, incomodado pelo Espírito de Deus e libere perdão para quem te ofendeu. Sabe por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que está 15 anos, 10, 30 anos sem falar com parente, por causa de uma discussão, por causa de uma desavença. Você está sendo bloqueado no mundo espiritual, crente. Veja a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. Você não obterá de Deus o perdão se você não perdoa. Veja o que Jesus diz nos evangelhos. Se alguém tem uma oferta para oferecer sobre o altar e tiver uma queixa contra o seu irmão, deixe a oferta sobre o altar, resolva a tua demanda com o seu irmão e depois ofereça a oferta que está sobre o altar para que ela seja aceita por Deus. Como é que você quer vir adorar aqui no momento de adoração com o ministério de louvor, erguer as suas mãos com o coração cheio de rancor? Com o coração cheio de ressentimento, com o coração cheio de mágoa. Eu não falo mais. Essa pessoa para mim morreu. Eu não quero mais ter comunhão com fulano. Eu não quero mais me relacionar com Beltrano. Não, é essa atitude que o Espírito de Deus e os céus desejam que você tome, meu amado. Você está indo para um caminho que está te distanciando da palavra, te distanciando do centro da vontade de Deus para a sua vida. Ei, se você se importa com o chamado de Deus para a tua vida, se você se importa com o Espírito de Deus, se a presença dele é mais importante para você, dê ouvidos à voz do Espírito de Deus, larga a pedra, libere perdão e demonstre amor. Quantas vezes temos abandonado amigos, não é mesmo? Irmãos, ou até mesmo membros da nossa família com problemas sérios, como depressão, traumas, crises emocionais, porque a gente acha difícil lidar com essas questões. Aí a gente larga o sedento com sede. A gente larga o faminto com fome. E a gente larga o doente adoecido para morrer. Quando o Espírito de Deus deseja nos tornar uma ferramenta para curar. Quando o Espírito de Deus deseja nos tornar uma ferramenta para aconselhar, trazer o bom conselho, trazer aquela palavra rema, sabe? Aquela palavra de Deus que no meio do caos traz a organização, alinha e ajusta todas as coisas. É a você, crente, que Deus quer usar. É a você. Quanto de nós já não pensamos assim? Eu já pensei, tá? Eu não vou me envolver com esse trem não, cara. Já tenho os meus problemas. Quem é que já não pensou aqui? Um amigo, um irmão, um parente, um irmão da igreja, se apresenta diante de você pedindo tua ajuda. Você, dentro das suas limitações, pode até fazer alguma coisa para ajudar, mas você vai dizer assim, ó, quer saber, cara, eu já estou cheio de problema, velho. Eu não vou me envolver com esse negócio aí não, cara. Cada um com seu cada um, cara. Cada um com a sua cruz, velho. Entendeu? Eu já tenho os meus problemas, entendeu? Ele que resolve o problema dele lá, pai. Isso aí, procura o pastor Eduardo. Sim ou não? É a você que Deus quer usar, crente. Não negligencie o teu chamado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, está na hora de você tirar os dons da gaveta, os dons que Deus te deu, os talentos que o Senhor investiu na tua vida, porque quando Deus te resgatou da onde te tirou, querido, Ele olhou para você e viu em você potencial para ganhar uma multidão, irmão. Está na hora de tirar o dom, está na hora de tirar a ferramenta da gaveta e dizer assim, Senhor, é hoje, eu quero me posicionar.
eu me rendo à tua voz, eu me rendo à tua palavra, em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a fazer isso nessa noite? Obrigado pelo seu amém, querido. O único amém que eu ouvi, mas que você possa ter dito no teu silêncio amém no teu coração. Queria convidar o Ministério de Louvor, que já está subindo, né? Amados, as nossas atitudes acompanham as nossas palavras. Sabia disso? Que as nossas atitudes acompanham as nossas palavras? Sabe, busque fazer o que tiver ao seu alcance para demonstrar amor pelos outros. Busque fazer o que tiver ao teu alcance. Sabe, se Deus te abençoou, querido, com um bom emprego, e você está com a tua vida financeira estabilizada, abençoe. Abençoe o necessitado. Esteja atento para atender a necessidade de alguém, querido. Catuca essa pessoa que está do seu lado aí agora, diz assim, pense nisso, fala para ela. Uma ação de amor vale mais do que 1000 palavras. Você pode ficar de pé no seu lugar. Quando mostramos amor pelo nosso próximo, eu falei igual o apóstolo Luiz Hermínio, me dê a sua atenção de presente aqui, por favor. Quando mostramos amor pelo nosso próximo, estamos testemunhando o amor de Deus de forma poderosa. Testemunhando uma forma poderosa o amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46, Jesus ele estava no Getsemane. Talvez o momento mais determinante do ministério de Cristo foi aquele. Todos os outros evangelhos vão narrar esse mesmo episódio, com exceção de João. Mas Lucas traz uma riqueza de detalhes. Jesus sabia que faltavam poucas horas para ele ser entregue nas mãos daqueles que iriam crucificá-lo, nas mãos daqueles que iriam infligir a ele dor, nas mãos daqueles que iriam moê-lo, feri-lo. Jesus, porque veio em forma humana, na sua humanidade, ele ficou angustiado, irmão. Eu ouso dizer que ele ficou apavorado. Sabe, a ponto de transpirar sangue pelos poros. Ele estava em agonia, a ponto de olhar para os céus e dizer assim: Pai, se houver uma possibilidade, em outras palavras, Pai, se tiver uma outra forma, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, passa de mim esse sofrimento. Mas ele nos amou, querido. E aí ele diz assim: mas que todavia seja feita a sua vontade. Aí sabe o que aconteceu? Ele enfrentou a via dolorosa. As pessoas estavam açoitando, cuspindo, maldizendo, defamando o Cristo de Deus, que escolheu nos amar sendo nós ainda pecadores. E ele foi levado ao Gólgota, um lugar conhecido como lugar da caveira. Pregado no madeiro, ele foi erguido. E haviam 2 ladrões, 2 malfeitores, um de cada lado da cruz. Um o insultou: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salve-te a ti mesmo e a nós. E o outro disse o seguinte: como falas como louco? Nós estamos pagando pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias ações. E olha para Jesus e disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. E imediatamente Jesus liberou perdão sobre ele. O grande ensinamento é que o Senhor quer que nós, como igreja, venhamos prosseguir amando em qualquer situação, incondicionalmente. O Senhor, a expectativa do céu a nosso respeito é que nos movamos em amor, dentro da comunidade e fora dela. Porque Ele nos amou, querido.
Ele instantaneamente perdoou aquela mulher, mano. Ele não fez uma anamnese, ele não ficou fazendo perguntas para aquela mulher. Ela foi flagrada fazendo sexo com outro homem, traindo o seu cônjuge. Entenda isso, a dimensão do que o texto bíblico está falando. Aí os religiosos queriam matar ela, mas Jesus deu a ela uma oportunidade para mudar de vida. Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus está te dando uma oportunidade hoje, querido. Eu não sei como você entrou pelas portas desse lugar, mas eu quero te dizer que Deus está interessado em você, em mudar a história da sua vida. Sabe, Deus não está interessado naquilo que você está fazendo, mas naquilo que você vai fazer daqui para frente. Então eu quero convidar você que recebeu essa palavra sobre o seu coração e deseja ser uma ferramenta, um instrumento de Deus para demonstrar amor. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção. Se você é essa pessoa que deseja se reconciliar com Deus, amém. Se você se caminhou para longe de Deus, se você está tendo dificuldade de perdoar, o Senhor vai te capacitar hoje para que você libere perdão. Então não resista à voz do Espírito de Deus. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que nós estaremos orando por você. Em nome de Jesus.